Pessoal, aqui hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é uma necessidade de muitos mentorados. Até teve alguns que nos falaram que não iam poder comparecer hoje, que são pontos importantes, a questão de contratação e o trabalho da equipe interna. Eu vou começar batendo, que eu coloco pela base na parte de contratação, e quem tiver dúvidas sobre esses pontos ou quiser fazer algum complemento, pode nos chamando, porque até a gente vai criando um debate, eu acho que fica mais legal esse ponto. Nós vamos estar passando para vocês todos os pontos que nós hoje estamos utilizando para fazer a contratação e, graças a Deus, está sendo muito assertivo. E um ponto que a gente tem compartilhado já com alguns mentorados que estão nessa parte de contratação e está sendo bem eficiente, certo? Vou dar mais um minutinho, está chegando mais alguém. Alguém tem algum ponto para tirar alguma dúvida agora? Aproveitar. Se quiserem tirar até alguma dúvida de algum outro ponto, a gente espera mais 2, 3 minutinhos para começar às 7h10, ver se mais alguém vai chegar nesse horário. Se não, vamos dar início. Vamos lá, então. Nessa parte da contratação, a primeira coisa, até para dar um parecer para vocês, quando eu comecei, nós contratávamos sempre pessoas próximas. Inclusive, até a gente brinca que uma das meninas primeiras que começou a trabalhar conosco, nós contratamos ela entregando um currículo no supermercado, outra foi indicação de uma funcionária, outra foi indicação de outra funcionária, e assim foi indo. Até o ponto que nós precisávamos ter pessoas que tivessem conhecimentos específicos em cada área, e nós contratando nesse formato nós não conseguíamos ter. Então ali foi o ponto que nós contratamos uma assessoria nessa parte de RH, e foi um ponto assim meio que um divisor de águas do nosso negócio, que a gente bateu muito nessa questão da contratação, nós batemos muito na questão da cultura da empresa, porque nós tínhamos muito problema que dava um embate nesses pontos, e o formato de contratar, por quê? Uma menina que a gente foi lá, achou ela super legal, mas a menina não sabia nem ligar um computador. Então, imagina o quanto que isso nos atrasou. Nós precisava que ela fizesse atendimento online, ela não sabia falar, não conseguia mandar um áudio claro no telefone. Então, quando tu vai fazer uma contratação e tu consegue bater de uma forma profissional, tu vai conseguir ser muito efetivo na hora de contratar. Não. Estão me ouvindo? Oi, Jennifer. Oi, falhou. Falhou? Sim, deu um corte, Fred. Tá mudo. Tá. Não, falhou bastante tempo ou falhou por pouco tempo? Não, foi pouco tempo. Tá. Não, beleza. Agora aqui 19h09, basicamente, eu acho que já está todo mundo aqui. Eu vou bater nessa parte. Eu, hoje, dentro disso que nós estamos trabalhando de captação, Não dá para tirar esse barulho aí. Cada vez que entra alguém fica... Beleza, vamos lá então. A questão da captação através do tráfego pago, ela fica muito assertiva, porque da mesma forma que a gente vai fazer captação de revendedoras, captação de clientes, quando a gente vai contratar, se tu trouxer uma demanda maior de pessoas, tu vai ter uma demanda maior de currículos para te fazer essa avaliação. Então, o primeiro ponto da contratação é tu ter demanda de pessoas. E para isso a gente faz um formato muito simples. Tu pode fazer desde quem sabe já fazer anúncio pelo gerenciador, como quem for fazer pelo próprio impulsionar. Tu pode publicar, fazer um criativo estático, colocando a função que tu precisa. Então, ali, que nem mesmo, eu preciso de uma supervisora para atender revendedoras. Eu preciso de uma vendedora da loja.
eu preciso de uma social media, eu preciso de uma fotógrafa. Tu coloca ali uma função, tu coloca várias funções que tu precisa para essa pessoa. E tu coloca rodar esse tráfego. Em média, sempre quando eu coloco para rodar, eu utilizo, até hoje, todas as vezes que eu utilizei, eu uso um criativo estático e coloco R$ 50. E dentro disso, eu coloco um raio de 5 quilômetros do escritório. Todas as vezes a gente colocou isso e deu super certo. Aparece uma demanda ali, quando a gente coloca esse valor de R$ 50, sempre aparece uma média de 15 a 20 contatos por dia. Isso aí vai mudar muito de cidade para cidade, né? Mas dentro disso a gente consegue captar pessoas no perfil que nós estamos buscando. Esse é o primeiro ponto da questão da captação através do tráfego pago. E Fred, Já pode falar. só uma pergunta. Essa captação é para pessoas que vai trabalhar no administrativo, não é revendedora, correto? Não, é captação de funcionário, de Funcionário. contratação. Beleza. A gente hoje está batendo nessa questão da equipe interna, estruturação de equipe interna. Sim. E daí isso aqui é para contratar funcionário para qualquer função que tu estiver precisando dentro da empresa. Então, esse é o modelo que a gente faz. Captação através do tráfego, a gente utiliza criativo estático, descrevendo a função, o valor, um raio de 5 quilômetros e chega uma média de 15 a 20 contatos por dia. A Mari, depois, até se puder anotar aí, disponibilizar um modelo lá nos grupos para depois quem precisar e até mesmo quem tiver pontos para compartilhar nessa questão da captação primeiro. Ali, se tiver alguma coisa, pode estar mandando áudio, escrevendo aqui que a gente... Tu tem ali já... Eu já tenho aqui a mão no meu Canva, vou mostrar para vocês. Bem rural, direto do Canva aqui. Como que é o nosso criativo para captação? Estamos contratando mulher comunicativa, proativa, para a vaga de social media e vendas, que esse aqui foi o último que nós buscamos. A vaga é para gestão de redes sociais, criação de conteúdo visual no Canva e para gestão de controle das vendas do atacado. Aí, requisitos que residem em Camboriú, porque aqui nós temos Balneário Camboriú, que é no lado, porém tem a questão do trânsito, então a gente dá prioridade para quem reside aqui na cidade mesmo. Segundo grau completo, idade de 25 a 30 anos, de segunda a sexta-feira, que esse aqui na nossa região é um ponto que chama muitas pessoas, porque aqui, como cidade de praia, acaba... Quem é mais novo tem mais oportunidade ali em comércio, mercados, enfim, então tem que trabalhar de domingo a domingo, tem uma folga no meio da semana, então esse é um ponto que chama muitas pessoas qualificadas para trabalhar conosco, e daí a gente coloca aqui o salário comercial mais a comissão, que também a gente vai explicar essa estrutura para vocês, como que funciona, e enviar o currículo para o WhatsApp. Nós paramos um anúncio, a Marla, acho que começou uns 40 dias conosco, e ontem eu ainda estava recebendo o currículo. Então, é um ponto, assim, que eu vou disponibilizar depois o criativo, mas traz nesse formato de captação por anúncio, foi uma virada de chave, assim, para a gente conseguir realmente ter pessoas qualificadas aqui no escritório, que a gente não precisa ensinar desde o zero. Nós começamos a ter mais tempo para aplicar em outras funções aqui, só de trazer pessoas mais qualificadas. Por exemplo, essa menina que o Fred falou, que chegou ali, a gente encontrou ela entregando o currículo no mercado, eu estava desesperada, precisando de alguém para trabalhar, eu falei, moça, me dá o teu currículo, no outro dia eu já fui lá, já chamei ela, a menina é extremamente proativa, aprendeu muito, ela ficou conosco mais de um ano na empresa, mas assim, foi uma pessoa que eu tive que ensinar a ligar um computador, ela aprendeu a utilizar o CRM, ela aprendeu a utilizar o sistema das revendedoras, os primeiros áudios, eu lembro um dia que eu não estava no escritório, e ela me ligou chorando, que ela não conseguia enviar áudio para a revendedora. Então, foi uma pessoa que eu tive que moldar. E aí, o que aconteceu? Teve de um dia para o outro, ela falou que queria voltar para a cidade dela no Paraná,
que a mãe dela, enfim, estava tendo problemas, e aí a gente ficou na mão, e assim, eu tirei muito tempo meu para ensinar ela. Agora, todas as meninas que entram aqui, assim, a questão de 15 dias já estão extremamente adaptadas, porque também a gente traz muita clareza, nós vamos passar também os outros processos aqui em relação aos benefícios, em relação aos deveres, em relação ao que pode, ao que não pode. Então, isso traz muita clareza para todo mundo também, dentro das suas funções. Da minha parte, é isso. Fechou. Ali eu vi que chegou mais algumas pessoas. A gente começou agora há pouco falando da questão da contratação, antes de nós entrar na equipe interna, e essa parte da contratação, só pegando um gancho para colocar todo mundo no mesmo ponto da reunião, a gente está falando que nós utilizamos através do tráfego pago, nós utilizamos um criativo estático, podendo fazer tanto pelo turbinar do Instagram, quanto pelo gerenciador. Nós utilizamos R$50, colocamos um raio de 5 quilômetros do escritório, e buscamos de 15 a 20 contatos por dia. O que a gente coloca no criativo? Descrevemos a função que aquela pessoa vai desenvolver. Se é uma pessoa para operacional, se é para uma pessoa para gestão de tráfego, se é para uma pessoa para social media, se é uma pessoa que precisa ter desenvoltura em sistema como Canva, CapCut, o que tu precisar, tu tem que colocar ali. E vai aparecer pessoas interessadas nessa vaga, e vai ter pessoas com perfil qualificado, e vai ter pessoas com perfis desqualificados. Então, essa parte da captação, ela é simples. É basicamente como se fosse fazer um anúncio para captação de revendedores. Porém, aqui é para te contratar funcionário, e tu vai está solicitando o currículo direto para o WhatsApp. Tu pediu, chegou, tu pede para mandar o currículo. Fez o currículo, marca a entrevista. A parte da entrevista, é sempre bom vocês já deixarem muito claro pontos importantes, como salário, se vocês vão pagar comissão, como que vai ser a comissão, se é comissão por atendimento da vendedora, se é comissão por venda. Esses pontos são importantes. Tu já deixa claro o horário, se ela vai trabalhar de segunda a sexta, se é de segunda a sábado, ou se é de segunda a domingo e tem uma folga na semana. Isso é sempre importante vocês deixarem muito claro. Aqui na empresa, nós gostamos de trabalhar de segunda a sexta, não trabalhamos sábado e domingo, esse é um ponto muito positivo aqui que a gente coloca. O que pode, o que não pode, que isso aqui já é questão da cultura da empresa, isso já tem que ser levado lá na contratação. Então, como exemplos ali, que umas coisas que eu achava que antes era muito bobagem, era realmente tu criar uma cultura na tua empresa. Eu dizia, é coisa bobagem isso, mas daí a gente começa a ver que não. É proibido o celular no horário comercial. Eu tenho meninas que não pegam no celular no horário de trabalho. Eu tenho outra que ela mexe o tempo todo, podendo ou não podendo, ela estava sempre mexendo, até o ponto que a gente disse, não, tem que ficar no armário, não pode sair do armário. E outro ponto, isso aqui é parte da cultura do que é proibido. Então, um outro exemplo, intervalo 15 minutos da manhã, 15 minutos pela tarde, ela pode ir lá, pegar o celular, fazer o que quiser, porque também não é uma prisão. Então, a gente sabe que as pessoas utilizam muito isso, é um ponto que a gente deixa aberto para a pessoa poder utilizar. Só para acrescentar aqui a fala do Fred, né? Tudo que a gente foi colocando na nossa empresa como regra, obrigação, deveres e direitos de cada um foram problemas que nós fomos tendo aqui. Por exemplo, o celular. A gente, quando fez essa última contratação, nós deixamos muito claro para todas que o celular era proibido, porque a gente sabe, o nosso negócio são coisas muito pequenininhas, então tu vai arrumar, daí daqui a pouco tu pega o celular, tu perde muito tempo ali olhando o Instagram, daqui a pouco tu tá 10, 15 minutos, aí tu desliga e volta a trabalhar, o teu cérebro demora a processar e para te pegar o ritmo. Então, o que a gente via da minha equipe anterior? Nós tínhamos muitas falhas, principalmente em fechamento, em atendimento, em montagem de maleta, que demorava muito porque ficava com o celular. Quando as meninas, a minha equipe nova aqui, a gente foi fazer a entrevista, nós trazemos esse ponto na entrevista, todo mundo de acordo na entrevista. E aí começamos a trabalhar, elas foram se enturmando, e aí nós começamos a ter problemas com o celular. Foi o ponto assim, que a gente não deixa passar. Quando a gente vê que começa a virar folia, a gente já chama, faz uma reunião e traz isso com muita clareza. Olha, vocês lembram que nós conversamos isso no dia da contratação, não foi nem depois. Então, hoje, o que a gente tem de regra? Celular da empresa. A gente fez um armário, elas chegam, deixam as bolsas e celular lá dentro.
não pode trazer para a mesa. Ah, mas eu tenho filho, não sei o quê. Aí, nós temos uns 12 números de telefone aqui na empresa. Tu pode passar qualquer um que vocês mesmos vão atender caso der algum problema em casa, porque não adianta. O filho adoece, mas a pessoa fica com o celular direto ali com essa desculpa e já perde o fio da meada. E aí tivemos um outro problema nesse meio tempo. Aqui na ida ao banheiro a gente tem um balcão que tem uma parte aberta. O que eu estava notando? Você colocava celular ali, na hora de ir no banheiro elas pegavam, iam para o banheiro. Teve uma vez, não, mês passado, nós entramos numa reunião, na hora que a gente começou a reunião, ela foi para o banheiro e quando nós finalizamos a reunião, ela voltou. Ela ficou 1 hora no banheiro com o celular. Então, hoje, celular não pode entrar no banheiro e não pode levar da minha sala para cá, não pode. Então, assim, ó, o nosso intuito não é que seja um lugar chato para trabalhar, até porque elas passam grande parte da vida delas trabalhando aqui conosco. Então, assim, a gente dá esses 15 minutos, porque é realmente ali para te esparecer a cabeça, sei lá, comer, tomar um café, mexer no teu celular, enfim, depois volta a trabalhar e a vida que segue. Então, a gente libera 15 minutos de manhã e 15 minutos no período da tarde para elas também. E isso é muito benéfico para elas, tá? Elas gostam, limpa realmente a cabeça, sai da pressão. E até mesmo ali descrevendo, né? Eu coloquei 2 exemplos de não colocar tudo aqui, mas tu levar também os benefícios e tu mostrar, porque assim, ó, vai gerar mais venda, vai gerar melhor atendimento, vai ter um melhor atendimento, vai aumentar a comissão, vai estruturar melhor o processo. E esse é um ponto positivo para todos. Eu sempre coloco assim, que ninguém quer estar dentro de uma empresa trabalhando o dia todo. Tenho certeza que vocês também, se pudessem, estavam lá bem tranquilo em casa com a família. Então eu falo para todo mundo isso, vamos aproveitar da melhor forma para ser o mais rentável possível, para depois a gente sair daqui e poder aproveitar. Então, é o que eu, a Mari, a gente faz, entendeu? E a gente procura levar. E todo mês a gente estava conseguindo ali bater, mês a mês, criando pontos ali que a gente vê positivo, resultado e compartilhando com elas todos esses resultados. E esses são pontos ali que realmente tu precisa também, tu cobrar, mas tu precisa trazer os benefícios, depois tu precisa mostrar que o que tu cobrou tinha um sentido. Esse é um ponto que eu lá atrás fazia muito, nós cobrava e nunca tinha benefício, porque na minha cabeça não existia isso. Eu venho de uma empresa que os funcionários da minha empresa, eles eram só ajudantes da minha mãe, entendeu? Então, se a minha mãe não tivesse, ninguém trabalhava. Até nós temos uma mentorada que está aqui no grupo, que ela falava que ela ia para a empresa só para a funcionária dela trabalhar, senão a funcionária dela não trabalhava. E é um ponto que muitos hoje fazem isso ainda, porque não tem funções determinadas. A partir do momento que começa a ter toda essa organização, começa a ficar muito funcional. Então, a primeira questão ali é essa questão na entrevista, de explicar a questão de salário, comissão, horário, o que pode, o que não pode. Esse é o primeiro ponto na questão, já lá na contratação. E um ponto, assim, que eu vejo que muitas pessoas ali com os mentorados nos falam, que eles vão fazer a entrevista e acabam esquecendo os pontos que eram importantes, e daí depois já passou. Então, até eu descrevi aqui, trazer perguntas para a entrevista com pontos que você acha importante para a sua empresa, para não depender somente do que você, entrevistada, lembrarem, entendeu? Então, tu ter uma lista de perguntas que essa lista de perguntas é realmente para te criar um diálogo. Tu vai lendo todas as perguntas e tu vai compartilhando com ela exatamente para criar um diálogo. Deixa eu só pontuar, por que criar um diálogo? Porque era quando eu e o Fred, nós íamos fazer a entrevista, antes da gente ter esse treinamento ali com o pessoal da RH, só nós falávamos. A gente não deixava a pessoa falar. E ela só concordava e a pessoa basicamente só ficava mexendo a cabeça. E aí, para nós, tudo certo, um currículo bom, e a gente contratou, assim, algumas pessoas extremamente, assim, de forma errônea, por não ter deixado a pessoa falar, até para a gente entender a forma dela de comunicação, porque, querendo ou não, a maioria trabalha aqui com revendedoras no atendimento online, então, o primeiro ponto que hoje eu noto na pessoa é a forma que ela se comunica, a forma que ela fala, se utiliza gírias, a forma de expressão, que ela se
se porta também durante a entrevista. Então, tem que trazer, a gente faz muitas perguntas justamente para desenrolar uma conversa, e claro, não aquela coisa frígida, né? Mas que tenha uma troca e a gente deixa muito mais os candidatos, as candidatas falarem do que a gente. Dentro desse ponto aqui, uma questão ali das perguntas que a gente traz. Isso aqui é o que nós utilizamos, que quando nós fomos fazer, até mesmo que entrou depois, nós fizemos uma assessoria de RH para fazer o processo de contratação. E dentro disso, eles nos trouxeram essas perguntas para... Não precisava passar para a candidata responder escrito, mas uma questão de nos ajudar a desenrolar a conversa. Então, ali, quando tu chega, é esse ponto que a Mari falou, muitas vezes nós explicava toda a função, e a pessoa ficava só concordando. Daí depois nós perguntava, tem algo para falar? Não, não. E ali acabava a nossa entrevista, sabe? E daí nós não sabia se a pessoa tinha potencial ou não. Então aqui a gente colocou, tipo, as perguntas. O que te motivou a se candidatar a essa vaga? E ali a pessoa já tem que falar, entendeu? Então, é uma primeira pergunta que a gente coloca. Quais experiências anteriores você acha que te prepararam para essa função? E muitas vezes ela vai começar a desenrolar, tu já vai ver que ela vai respondendo outras perguntas. Qual a sua maior qualidade no ambiente de trabalho? Qual o ponto que você acredita que ainda pode melhorar? Como costuma lidar com pressão ou prazos curtos? Isso aqui é muito importante, porque é um ponto que nós já tivemos funcionários que não sabiam lidar com essas questões, tanto pressão quanto prazo. Então, é um ponto que a gente sempre coloca isso. Você considera uma pessoa organizada? Pode dar um exemplo? Já trabalhou em equipe? Como lida com diferenças de opinião? Porque isso aqui, num ambiente que a gente sabe, quem trabalha com 5, 6, 7, 10 mulheres ali, não é uma questão tão simples. Então, uma, às vezes, não vai ter um melhor relacionamento com a outra, mas só que tem que saber lidar com isso, faz parte. Como reage diante de críticas construtivas, porque aqui mesmo, dentro da empresa, nada passa. Tudo que a gente precisa falar, a gente já fala na hora, a gente traz reuniões para discutir pontos que a gente precisa ser falado, mas todas as questões que não está funcional, a gente não fica levando não, a gente já leva direto para solucionar esses pontos. Tem facilidade com tecnologia e redes sociais, isso é muito importante hoje, para empresas que têm poucos funcionários, então é muito importante uma pessoa que ela tem uma boa desenvoltura pro todo, tem facilidade com aplicativo como Canva, CapCut, porque quem mesmo vai ter um funcionário só, quando for contratar, já seria ótimo que tivesse uma pessoa que fizesse isso. Porque assim, ó, o que eu vejo? Eu tenho mentorados que estão faturando alto, sozinha, às vezes sozinha uma funcionária. Só que ela faz 90% do trabalho de questões de obrigações, mesmo ela compartilhando operacional. Então, se tu pegar uma pessoa que tu puder compartilhar isso aqui e ela fizer para ti, tu vai tirar muita sobrecarga. Porque acaba, o que eu vejo assim, muitos mentorados, eles trazem para si toda a questão de obrigação. É fechamento, é falar com um lead, é fazer o todo, e a outra pessoa vai lá e só monta a maleta tranquila, sem preocupação e anota. E tudo que é obrigação, ela fica com ela. Então, são pontos que é muito importante trazer. Tem habilidade com vendas, atendimento ao público, atendimento em áudio, todas essas questões é bom de saber, porque às vezes a pessoa vai lá e te diz, sim, eu trabalhei na outra empresa lá, eu já trabalhava com CRM, nós passava todo dia mandando áudio, nós fazia ligação. Então, nesse ponto, já vai saber como que é a desenvoltura dessa pessoa. Tem disponibilidade para participar de vídeo, foto, conteúdo para as redes. Então, esse é um outro ponto importante, porque muitas vezes te tira essa sobrecarga, que nem nós mesmos aqui. A Mariana era ultra mega ativa, tinha vídeo todos os dias, hoje a gente não tem tempo de fazer isso. Então, nós precisava de alguém que fizesse essa parte. Como lida com fofoca, conflito no ambiente de trabalho? Isso são perguntas de quem já passou por vários e vários desses pontos. Então, a gente foi trazendo tudo que era questões que atrapalhava. Qual atitude você considera inaceitável no ambiente profissional? Então, ali tu começa a entender mais a pessoa. Você prefere seguir rotinas bem definidas ou tem facilidade em se adaptar? Então, essa pergunta, ela ajuda muito, porque às vezes a pessoa te dá uma resposta que isso aqui te auxilia muito, porque até mesmo, olha, sinceramente, falar bem é real, eu prefiro rotina bem definida porque eu consigo desenvolver melhor meu trabalho, mas se precisar, eu tenho facilidade em me adaptar. Isso foi uma resposta que a gente teve, entendeu? São pontos que a gente vai conseguindo
interpretar muito bem. Qual foi o maior desafio profissional que já enfrentou, para a gente saber como que foi o trabalho que ela tinha, o que é mais importante para você em um emprego, quais são seus planos profissionais para os próximos 2 anos. Então, todas essas perguntas que a gente descreveu aqui, nós vamos estar compartilhando com vocês, tá? Até Então, um ponto ali, Fê, só para acrescentar, para às vezes, quando a funcionária tem filho, também perguntar sobre a rede de apoio dela, né? Se hoje ela cuida sozinha da criança ou tem alguém disponível ali que ajude ela também, porque é um ponto. Quem é mãe, principalmente, sabe, né? Que o filho pode adoecer, acontecer alguma coisa, então esse é um ponto, assim, que a empresa, a gente entende que todo mundo tem sua vida pessoal, mas nós não podemos deixar a empresa se prejudicar, às vezes, por uma colaboradora que vai faltar uma semana e só ela faz aquela função. Então, esse é um outro ponto que depois a gente vai conversar com vocês referente às funções também, para não ficar nessa dependência, mas é bom entender um pouquinho da vida dela também, como que é. Por exemplo, hoje a gente tem uma colaboradora aqui que ela tem uma filha, só que a filha durante a semana fica com o pai, de final de semana fica com ela, entendeu? Então, a gente sabe que é mais tranquilo, ela é disponível. Ontem ela ficou até 8h30 aqui trabalhando, porque a gente está antecipando o trabalho do mês, que elas vão pegar uns dias de folga. Então, esse é o ponto ali que a gente tem que entender para saber até onde nós conseguimos contar com essa pessoa dentro da equipe. Nesse ponto aqui, ó, a parte da captação através do tráfego e a parte da contratação, fazendo todas essas perguntas, é ponto que eu trago assim, ó, a pegar, no mínimo, uma lista ali, até para quem for fazer as primeiras entrevistas, no mínimo de 7 a 10 pessoas para te entrevistar, para realmente assim, tu conseguir avaliar vários tipos de currículo e dentro desses currículos não analisar 7 a 10 currículos, analisar de 20 a 30 currículos e fazer de 7 a 10 entrevistas. Com certeza tu vai ficar muito bem servido quando tu for tomar a decisão da contratação. Aqui vem o ponto de que tu contratou a pessoa. Eu vejo que muitos mentorados têm muita dificuldade de conseguir delegar e dividir as funções e de entender como que vai contratar e como que vai funcionar isso aqui. Então, a primeira coisa é tu definir a função que essa pessoa vai fazer. Eu coloquei várias funções aqui, mas é muito importante vocês pegar, criar uma lista e listar tudo que vocês fazem e como que vocês vão dividir essas funções. O primeiro ponto, assim, é que eu sempre trago. Quando tu for contratar o teu primeiro funcionário, se tu for ter só um funcionário, primeira coisa que tu precisa delegar para ele é o operacional. Então, ali tu vai delegar para ele etiquetar, montar maleta, anotar maleta. Essa parte aqui é a parte inicial para quem for ter um funcionário só. A segunda parte que tu vai estar entregando para ele é realmente a parte de supervisão de revendedoras, que é a parte de atender revendedoras, de fazer esse processo. Se for alguém que trabalha com vendas, de direcionar essa parte para a pessoa ser vendedora. Se ela for fazer a operacional, atender revendedora e também o processo social media, porque às vezes é uma empresa pequena que vai atender de forma inicial 10, 20 revendedoras, coisa que isso dá para atender em 2 dias, e depois ela fazer todo o resto do trabalho de social media, atendimento dos leads, atendimento presencial. Uma pessoa consegue fazer o todo, porque até mesmo muitos dos mentorados que estão aqui são sozinhos e fazem o todo. Então, tu consegue contratar uma pessoa e delegar todas essas funções. Então, primeira coisa é tu definir quais funções essa pessoa vai fazer. Depois que tu definiu todas as funções que ela vai fazer, tu vai separar essas funções em funções diárias, semanais, quinzenais e mensais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de funções, até mesmo de quem trabalha com equipe interna, alguns exemplos ali, mas tu pode seguir delegando todas as que tu precisa fazer, tudo que tu precisa entregar diariamente, tudo que tu precisa entregar semanal, quinzenal, mensal. Então, por exemplo, aqui, de forma diária, tu precisa que faça café na tua empresa, precisa que alguém tire o lixo, tu precisa etiquetar a mercadoria todos os dias, tu precisa montar maletas, tu precisa anotar maleta, tu tem que fazer os fechamentos das revendedoras, ali quem vai pegar uma social media tem que
fazer 7 stories diários, vai ter que postar um vídeo diário. Então, assim, tu descrever aqui todas as funções que a pessoa vai ter que fazer de forma diária. Semanal, vai ter que fazer o fechamento de caixa semanal, vai ter que fazer uma reunião de alinhamento semanal. Todos esses pontos, ali, por exemplo, quem trabalha com revendedora, o fechamento de quantidade de revendedoras, para ver se está batendo o que tu precisa para não revender, para ver se não vai sobrecarregar depois. O que tu vai ter que fazer de forma quinzenal, um relatório dos primeiros 15 dias, comparativo com o mês anterior. Por quê? Tu não vai deixar para o final do mês, tu vê que teu mês não foi bom. Tu tem que fazer um relatório semanal, tu precisa analisar isso de forma quinzenal, tu tem que ter já uma projeção para os próximos 15 dias, porque se os teus primeiros 15 dias foram inferior do mês anterior, tu já tentar ajustar para ser melhor nos próximos 15 dias. Então, por isso, tu já ter definido e várias outras funções que vocês tenham definidos na empresa de vocês que precisa ser analisado de forma quinzenal. De forma mensal, tu vai ter o fechamento financeiro, tu vai ter fechamento de notas, fechamento de venda, custo de cobrança, todas as informações ali, tudo que tu precisar fazer de forma mensal, tu vai anotar. Por exemplo, eu tenho que fazer o pagamento de aluguel. Então, tu vai descrever que os pagamentos de contas vai estar lá para essa pessoa também estar fazendo. A partir disso, é um ponto assim, que eu acho bem importante fazer, tu documentar. Coloca tudo no papel, que for de forma diária, semanal, quinzenal e mensal. E plastifica e entrega para a pessoa. A partir dali, tu já está entregando muitas funções. Essa pessoa não tem mais que ficar esperando o que tu vai estar pedindo para ela fazer de forma diária. Aqui ela já vai ter muita coisa para ela fazer, para ela ir aprendendo, para ela ir desenvolvendo. E no decorrer desse tempo, tu vai acrescentando mais coisas que tu tem que fazer, vai lá, tira alguma função, acrescenta outra, imprime de novo. Só que isso aqui precisa o quê? Ficar visual para ela, todas as funções e todos os deveres. Aqui só para ilustrar para vocês, esse foi um ponto que nós sofremos muito, porque o Fred, ele vem de uma empresa familiar, onde todo mundo era basicamente ajudante da mãe dele. E quando a gente foi contratar a nossa primeira funcionária, basicamente ela era nossa ajudante. E isso me sugava tanto, porque ela não conseguia ficar um dia inteiro no escritório, porque ela não saberia o que fazer. Só que isso era uma falha minha, era uma falha nossa, porque nós limitávamos a Ana. Então, toda hora ficava, Ana, confere essa maleta, agora tu vai lá e chama essa revendedora, agora tu vai lá e coloca preço nisso. Então, ela estava sempre esperando, eu não dava autonomia para ela, até porque na época eu era muito centralizadora, e esse é um ponto que eu vejo alguns mentorados, até de tarde a gente fez reunião com uma menina que ela trabalha com perfume, agora ela criou a marca de semijoias, ela tem uma pizzaria, e ela centraliza toda a função, ela está abarrotada de serviço, e ela não consegue dar o segundo passo, porque centralizou tudo para ela. Então, esse é um ponto, assim, de, a partir do momento que tu vê que tu não dá mais conta, que tu tá sobrecarregada, trazer essa clareza do que a pessoa tem que fazer dentro do horário comercial, te tira um peso de ficar cobrando ela toda hora, faz isso, faz aquilo. Não, ela vai ter aquilo lá, ela já vai olhar, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer conferência, depois eu tenho que chamar as revendedoras. Então, trazer um checklist para ela mesmo, diário. Por exemplo, dias de acerto. Aqui na empresa, a gente trabalha 2 semanas, dias de acerto. Então, todos os dias as meninas sabem, elas têm que chegar, tem que primeiro fazer cobrança das meninas que não pagaram ainda, chamar quem não passou as vendas, depois fazer os fechamentos, depois fechar as maletas, por exemplo, elas estão aqui fazendo maleta ainda, para antecipar esse mês, né? Então, tudo fica pré-pronto, depois a gente só vai finalizando ali conforme as encomendas das revendedoras. Então, elas sabem exatamente o que fazer. Agora, nós estamos fora de período de acerto. Tem uma colocando preço, aí já tem outra fazendo nota, então todo mundo já tem a sua função, a gente não precisa ficar pedindo ou lembrando elas. Então, isso te traz até um certo, vamos dizer assim, para mim, o que aconteceu foi um alívio,
porque eu ficava na pressão de ter que estar toda hora falando o que fazer e, consequentemente, ali eu brecava a Ana, que foi a nossa primeira funcionária, de crescer na empresa. Então, trazer essa clareza do que são as funções de cada pessoa vai te auxiliar muito para te realmente, assim, deixar a tua cabeça livre para pensar em outras estratégias que tu vai precisar dentro da tua empresa. Isso eu aprendi na dor, tá? E eu sei que tem muita gente aqui que pode ser centralizadora, assim como eu era. Porque nenhum kit era melhor que o meu, nenhum atendimento era melhor que o meu, e realmente não é, tá? Eu sou bem sincera em falar que eu atendia muito bem, meu kit era muito bonito, saía perfeito, eu olhava todos os brincos para ver se nenhum estava manchado, se nenhum estava arranhado, torto, trocava etiqueta, eu era muito chata. Só que é o ponto que tu tem que saber que sozinha tu não consegue crescer, dar o segundo passo. Então a gente precisa de mãos. E quando a gente traz mais pessoas, a gente vai dar esse treinamento, ensinar como a gente gosta e como que deve ser, e a pessoa vai ter um período de adaptação. Se ela não se adaptou à função, se ela não entendeu, às vezes não é a função, não é para ela estar ali dentro dessa função. Então, a gente aproveita, assim, dentro do período de experiência, realmente, assim, passar muita função diferentes, até para ver em algum ponto, às vezes, que ela se adapte, às vezes, é melhor no financeiro ou é melhor em outra parte, e se a tua empresa tem suporte para isso hoje, tu consegue estar realocando ela. No caso aqui, a gente já vai chegar no ponto também, dentro da nossa empresa, hoje todo mundo sabe fazer tudo. Então, se uma pessoa falta, a gente consegue, não fica não fica o serviço sem ser feito no dia, mas isso a gente vai chegar lá, São Frederico briga comigo, que eu venho falando antes. Então, só quis trazer essa clareza ali, que realmente é muito importante trazer, entregar para os seus funcionários o que eles têm que fazer, porque o serviço vai ser feito, e se não for feito, tu tem como cobrar, porque tu vai explicar para ele, olha, eu te expliquei, eu te entreguei, tá aqui, e por que tu não fez? E aí tu vai entender se é o tempo, se ele está demorando para fazer as funções, ou se ele não entendeu, ou está fazendo errado, e aí tu tem tempo também de corrigir. E acho que da minha parte era essa colocação mais para trazer, Fre. Beleza, dando continuidade aqui, a questão de quantidade de funcionários, porque esse é um problema que nós sofria muito. Deixa eu só fechar aqui que abriu uma aba. Aqui, ó. E deixa eu aumentar aqui que está pequeno. Na parte de quantidade de funcionários, nós sofria muito. Por quê? Eu tinha três pessoas atendendo leads, que era onde a gente fazia aqui, porque nós não tínhamos CRM. Eu tinha uma pessoa no financeiro, e eu tinha as supervisoras de revendedoras. Aqui, todo mundo passava por essa pessoa que atendia os leads. Era muito bom. A pessoa do financeiro atendia o todo. Aqui, nós tínhamos quem trabalhava no operacional. Então, o que acontecia? Essa pessoa montava a maleta e anotava. Essa aqui atendia e pedia, porque eu escrevendo esse formato para essa do operacional, então acabava que essa aqui direcionava para essa aqui fazer o trabalho. E o que ocorria? Quando a pessoa do financeiro faltava, dava um problema, porque lá tinha que a Mari ia apagar incêndio. As meninas dos leads, sempre uma já supria a outra, que até foi o ponto que quando a gente resolveu mudar o nosso formato,
a pessoa, quando faltava alguma das meninas do operacional que atendia alguma das supervisoras, a outra já não sabia montar a maleta como tinha que ser para aquela pessoa, e daí já sobrecarregava, porque daí uma supervisora tinha que ir fazer, ou às vezes ela nem sabia fazer. E nós tínhamos muitas pessoas fazendo atendimento, e quando uma faltava, atrapalhava o outro. Depois disso, o que a gente fez? Como que a gente trabalha no processo atual? Hoje, nós temos uma pessoa nos leads. As supervisoras, a gente mudou, elas fazem a partir da aprovação, elas fazem o atendimento completo até entrega da maleta, atendimento completo até entrega da maleta, os fechamentos, financeiro, toda a parte, desde a parte inicial até a parte de cobranças da sua equipe, até quando isso for para o advogado, vamos dizer, de cobrança, que ficou essa parte aqui de cobrança. Ela faz todo o atendimento. Então, o que ocorre? Dentro disso, nós temos aqui uma supervisora que sabe todo o formato de atendimento dos leads. Então, quando essa pessoa que atende os leads não está, a supervisora consegue dar um suporte. Então, nós não temos só uma pessoa que sabe fazer aquele atendimento. Quando nós temos esse ponto aqui. E daí, dentro disso, nós temos também a parte aqui de todo esse atendimento, nós temos uma suprindo a outra. Então, ali, quando a gente precisa, até mesmo aqui agora, nós temos uma pessoa que ela está fazendo o processo de social media. Nós temos também uma das supervisoras aqui, podemos usar do mesmo, que ela também sabe todo o processo, e se qualquer problema nós tiver, não para esse ponto. Então, como que acontece essa questão da supervisora, que foi o melhor que nós fizemos? Se alguma sair, se alguma supervisora sair, nós conseguimos dividir a equipe entre as outras e continua o atendimento. Então, a empresa não para, porque todas as funções que nós temos dentro da empresa tem mais do que uma pessoa que sabe fazer. E isso foi a melhor escolha, porque nós tínhamos muito problema com o financeiro. E aqui, quando nós temos um problema no financeiro, uma ajuda a outra, até o ponto dela pegar, e outra, não fica uma pessoa responsável por uma quantidade gigante de pessoas, porque quando dava um erro muito grande. Então, agora, cada uma consegue fazer o seu fechamento, e daí, depois disso, temos uma pessoa que daí sim, ela faz esse gerenciamento geral para nós, tanto do todo, né? Desde a parte de organização, que é a pessoa que vai cuidar, horário, todas as funções que tem dentro da empresa, de cada pessoa, é ela que vai ficar responsável pela organização. Então, eu acho que dentro de todos os mentorados que estão aqui, eu acho que não tem ninguém que tem uma quantidade que vai trabalhar com mais pessoas dentro do processo de revendedoras. Eu gosto de trabalhar nesse formato aqui da equipe interna. E daí nós temos a equipe externa, que é uma ligação que fica muito fácil das supervisoras, elas mesmas que fazem essa ligação aqui, elas mesmas que fazem todo esse controle com a equipe de quem vai atender de forma externa. Então, ela que faz o atendimento,
Aí, eu estou aqui na equipe externa, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. É a supervisora que já deixa tudo pronto para a equipe externa somente fazer as trocas. Então, única função da equipe externa aqui na empresa é... Deixa eu até escrever isso. Única função da equipe externa é marcar horário e trocar as maletas. Porque o restante do trabalho, ele é todo feito pela equipe de supervisão. E ela só faz esse processo de troca. Hoje eu sei que tem muitos mentorados que trabalham com entregas externas, como é que se diz, com empresa de entrega, com correios, e daí nesse formato é basicamente a mesma questão. Nós trabalhamos com equipe de entrega própria, mas também quando nós precisamos, a gente utiliza correio, a gente utiliza, aqui na nossa região tem uma empresa que faz entregas, que pega e entrega no mesmo dia, então facilita muito em toda a região. E então, dentro desse ponto ali, é basicamente esse formato que a gente utiliza na parte de revendedoras. O Zé, quer falar, Zé? Sim, é só uma dúvida. A pessoa da equipe externa, ela que entra em contato com a revendedora para marcar o horário ou é a supervisora? Ela que entra em contato para marcar horário, porque a supervisora, ela não conhece muito a região. Então, a pessoa que faz o contato da equipe externa, ela domina mais. Por exemplo, aqui na nossa região, tem cidade que demora para chegar. Daí ela pegar... Nós já tentamos fazer isso e entregar pronto para ela. Daí as pessoas pegavam e diziam, mas ela falou que tu vinha de manhã. Só que daí ela tinha que ir de uma cidade até a outra, não dava tempo dela ir de manhã. Entendeu? Então, por isso que a gente deixou que ela avisa, olha, ele vai ir segunda-feira e ele vai entrar em contato, combinar contigo o horário. É que é esse ponto aqui, só para ilustrar para vocês. A gente sabe como é que são as revendedoras. Tu marca um horário, os nossos entregadores já cansaram de reclamar. Marcam um horário, aí tá tudo certo. Chega na hora de, eu não tô, eu fui no mercado, não sei o quê. Então, assim, a gente deixa na mão dos entregadores realmente, por eles conhecerem a rota, fica mais fácil já para eles criarem o itinerário deles e eles já passam uma previsão para a revendedora. Olha, eu posso chegar desse horário até esse horário, mas quando eles já estão, por exemplo, saindo de uma revendedora, eles já avisam a próxima para que ela já fique aguardando e não perca tempo. Então, nesse formato, onde os nossos entregadores vão até a casa da pessoa, eles não entram, já para nem gerar muito relacionamento, porque senão depois a pessoa quer ficar contando a vida, só troca ali as maletas, e aí depois o entregador chega e traz o escritório, e as meninas batem conferência e finalizam o atendimento, tá? Jackson... desculpa, pode falar, Zé. Então, eles não conferem nada, eles apenas entregam uma maleta pronta e recebem a outra. E quando chega na empresa, que vocês fazem a conferência, é isso? Isso. No caso, a gente não troca a maleta, né? A maleta fica com a revendedora e a gente só troca as peças. Certo, entendi. Obrigado. É basicamente como se fosse feita uma troca por correios, entendeu? A gente criou para fazer todo esse trabalho para trabalhar nessa estrutura de empresa externa, e daí com o tempo a gente viu que para nós é muito mais prático ter a equipe interna fazendo essa troca, porque nós não dependemos de horário exclusivo dos outros. E outra, deu um problema, uma revendedora não entregou a maleta, não tô hoje, não tô amanhã, não tô. Se é o correio, tu fica numa dependência, cidade é longe. Se é a tua equipe interna, tu diz, não, vai lá, espera, tu consegue programar melhor, entendeu? Ontem, nós conseguimos pegar 3 maletas de 3 meninas que, assim, estava difícil pegar. Tinha uma que já estava há uns 40 dias, a gente não conseguia, ela não respondia o WhatsApp. O entregador foi lá, ficou na frente da casa e conseguiu pegar. Então, assim, é um ponto que talvez num correio ou com uma transportadora a gente já não conseguiria, né? Porque a pessoa simplesmente não responderia mais. Então, isso de ter também um entregador, o que acontece? Às vezes aprova o cadastro, ele chega ali na rua, na frente da casa da pessoa, se ele não gosta, ele não entrega. Então, nos traz uma segurança muito maior. E esse era um ponto que, quando eu e o Fred, nós atendíamos na rua, isso também acontecia. Nós cansamos, assim, de chegar na frente da casa da pessoa e passar reto, porque a gente já não tinha gostado das redondezas.
Porque o que nós pensamos? E se essa pessoa só puder nos atender depois de noite? É perigoso aqui, eu não vou vir me arriscar por uma maleta. Então, esses são os pontos assim, que a gente traz dessa segurança hoje de ter pessoas trabalhando para ti. Entendi. E aí vocês têm também como contratar essa pessoa? Porque eu acho que não é fácil também contratar uma pessoa, porque, na minha visão, tem que ter confiança, né? E ele tem que ter, assim, é uma rotina, na verdade, diária, que não é muito fácil também, né? Não pode responder. Nesse papel ali, é um ponto que realmente essa questão que tu falou, quando era um gerente, era mais complicado do que com esse só da entrega. Porque até mesmo aqui, nós começamos com esse trabalho através de motoboy, e daí nós tivemos um problema com o motoboy, uma época que a gente avisou que não era para ele atender a uma cidade, nós não atendíamos, ele foi entregar um açaí numa cidade onde era perigoso, aqui na região, e ele caiu de moto e as mercadorias ficaram tudo espalhadas. E aí foi o ponto da gente realmente pegar alguém para trabalho interno. Por que que não é uma questão assim que precisa ter tanta confiança? A maioria das revendedoras que estão conosco já é de bastante tempo. Então a gente sabe onde dá e onde não dá problema. Segundo ponto, a maleta vem da casa da revendedora com uma foto batida. Chega aqui, as meninas batem conferência. Então, se der problema no começo, a gente já vai saber onde que está o problema, entendeu? Então, vai ser bem difícil. E o formato de contratação é o mesmo que a gente utiliza. Única coisa que, quando tu vai fazer essa contratação ali, que nem mesmo, o carro nós disponibilizamos. Eu sei que até mesmo aqui entre os mentorados que estão aqui, tem alguns que têm irmão, outro tem um conhecido que faz entrega, outro uma empresa terceirizada, até mesmo porque aqui na região tem uma empresa que se chama Disque Tenha. Essa empresa, eles fazem entrega terceirizada, a gente manda as maletas, volta a maleta e nunca tivemos nenhum problema com nenhum tipo de entrega terceirizada. Para dizer que nunca tivemos problema, nós perdemos 3 maletas pelo correio em novembro do ano passado. Sumiu. E nós não tínhamos seguro, nós perdemos 3 maletas em novembro do ano passado pelo correio. Agora, de empresa terceirizada ou equipe externa, de ter problema, nunca tivemos. Já tivemos e temos mentorados que têm problema com o representante. De quando o representante sai, sumir mercadoria. Por quê? Isso aí, o problema não é nem do representante. O problema é que a empresa não tem controle nenhum, entendeu? Nós temos mentorados que têm 10, 15, 20 representantes e eles não têm controle nenhum do que está na rua, do que está com o representante. É uns processos, assim, muito arcaicos. Então, esses pontos, se tu tem uma empresa que é organizada, que tem todos os processos controlados, tu não vai ter problema, porque no dia que tu tiver problema, tu já vai saber onde foi. O processo interno, principalmente de atendimento para revendedor, é a melhor coisa. Só trazendo esse ponto que o Fred trouxe, nós temos um mentorado que tem mais de 1.200 revendedoras, o ticket dele é menos de R$100. Então, assim, vocês têm noção do volume. Ele tem revendedoras em outros estados, que ele sai do Rio para atender outros estados, um ticket de R$100. Então, assim, é um ponto que é muito problema que ele tem com os representantes. Ele teve que sair do Rio mês passado para ir até a Bahia, porque um representante estava roubando ele. Então, esse é o ponto, assim, que a gente traz para as empresas que nos buscam também, de ter esse controle dentro da empresa. Porque aqui tá todo mundo aqui, os funcionários estão aqui, se der algum problema, eles já nos chamam, a gente já tenta resolver e fica abaixo dos nossos olhos, né? Jackson? Bom, minha pergunta era justamente falar sobre essa questão de contratação. Eu te perguntar se era um funcionário, né? Se era um funcionário ou se vocês terceirizavam. E se justamente se essa pessoa tinha um veículo ou se era vocês que forneciam. Mas vocês, pelo visto, vocês já me responderam. Vocês fornecem o carro, é funcionário, né? Tudo certinho, né? O nosso é assim, mas tenho muitos mentorados que... Microfone. Eu tenho muitos mentorados que é terceirizado. Eles pagam um valor definido, mais uma ajuda de custo, e pagam de formato terceirizado. Como nós não pagamos comissão para quem atende na rua, então é um ponto que a gente disponibiliza o carro, paga valor fixo para o atendimento. Porque Então ele é um funcionário, né? Ele é um funcionário carteira assinada, tudo direitinho.
Certo. tudo certo. E ele faz só essa função de entrega e troca. Não faz nada de atendimento. Por quê? Ele poderia ir lá e fazer o atendimento, a troca, tudo mais, só que isso, infelizmente, atrasa muito o processo. Porque vai numa casa, tu começa a criar relacionamento, aquela pessoa ela já te conta do filho, do marido, do cachorro, às vezes tem mais pessoas colocando a mão na mercadoria, então atrapalha muito a produtividade. Então por isso que a gente Entendi. faz esse processo interno dentro da empresa. Entendi. Então já sai tudo certo aí da base, né, de vocês, ele só pega o da revendedora e entrega o que já está pronto, mais ou menos isso, né? É isso aí. Fred foi Entendi. pegar alguma coisa para mostrar para vocês. Hoje eu tô trabalhando com motoboy, né, da região aqui. Tipo, eu pego alguém que foi indicado, que trabalha com motos, fazendo aplicativo, essas coisas, ele vai e faz as viagens para mim. Eu já tô no terceiro. Os outros dois arrumaram um trabalho assim e entregaram, mas esse terceiro também foi uma indicação. Eu já tive uma reclamação, eu nunca tive reclamação de motoboy. Que o cara chega lá de bermuda, de sandália e todo apressado, não dá atenção lá na hora da troca. Teve uma consultora que ia entregar um material, ele saiu, pegou, jogou lá e foi embora, não deu uma boa tarde. Aí, tipo, a gente recebeu esse tipo de reclamação, né? Tá. Mas, Isso aí precisava ter um treinamento. Microfone. Perdão, é que isso é padrão motoboy, tá? A gente já teve problema assim também. Esse é um ponto que se tu fizer, tu precisa ter um treinamento com ele e alinhar o que tu precisa para tua empresa. Esse é o ponto ali que a Mari falou. Nós tínhamos um motoboy, que era o Cristiano, que ele fazia a mesma coisa. Ele estava sempre voando, ele fazia nossas entregas, fazia 1000 outras entregas junto. Até foi o ponto que a gente pegou e contratou ele 100% para nós. E aconteceu esse caso aí, foi ele que caiu da moto, inclusive fazendo entrega no meio das nossas entregas, com um monte de mercadoria de valor agregado, ele entregando açaí. E daí foi a hora que ele caiu. E daí, desde esse ponto, a gente não fez mais entrega de moto. Mas só que eu tenho outros mentorados que entregam de moto, até mesmo eles disponibilizam uma camiseta para o motoboy tá trabalhando, que acaba trazendo mais a cara da marca, né? Então é muito uma questão de contrato, de combinado. Hoje tem contrato de MEI para MEI, né? Então dá para ajustar vários formatos. Sempre é bom ter um advogado, um contador para auxiliar nesses pontos, né? Claro, entendi. Hoje vocês trabalham com carro, né? Com carro, né? Nós trabalhamos com carro. Entendi. Beleza. Tô sem áudio. Geise? Tudo bom? Tudo certo? Gente, as supervisoras de vocês estão atendendo quantas consultoras? Uma média hoje de 125. A gente coloca ali... Por que eu coloco numa média de 125? Porque sempre fica numa média de 100 ativa, sabe? Então, tem uma quebra que chegou, de alguma que não fez a troca. Então, basicamente, cada uma, a gente procura manter essa quantidade de 100. A minha ideia é colocar em torno de 150 para cada uma, que eu acho que é o máximo que elas conseguem fazer, né? Por enquanto, as minhas ainda estão montando maleta. Elas fazem aqui na empresa, a gente também, cada uma, todo mundo sabe fazer de tudo um pouco, mas eu já estou sentindo que eu já preciso começar a separar os setores, né? Tipo, as meninas só atender as consultoras e não montar mais maleta, e não tá mais dando tempo, assim, para elas, né? Só eu preciso saber, assim, mais ou menos a quantidade, mas eu acho que 150 é tranquilo, né? Mas esse aqui é o ponto, as nossas fazem de ponta a ponta, daí tu quer dividir um serviço que se é aquela que não faz maleta não vem naquele dia, tu vai gerar todas fazem de tudo um pouco, né? Geise, assim, até te dando um exemplo de uma coisa que a gente colocou aqui e deu muito certo, porque nós tínhamos equipe de montagem, nós tínhamos equipe que anotava, nós separava todas as funções, porque tinham nos falado que era melhor assim. E daí a gente tentou fazer, e o melhor para nós foi ela fazer o todo. Por quê? O que acontecia? A menina que monta a maleta, ela entrega para a maleta para que está atendendo. Só que a que está atendendo é quem cria o relacionamento com a revendedora.
E daí ela, se ela mesma mostra, ela passa tudo que a revendedora precisa, ela já sabe tudo, ela já anota, ela já entrega tudo pronto. Então ela faz o todo, entendeu? Porque se tem uma lá montando maleta, ela não vai saber, não é ela que está em contato com aquela pessoa, ela vai montar uma coisa padrão. E o que que eu via e o que eu vi que mudou? O ticket médio aumentou absurdamente quando ela dá muito mais atenção, entendeu? Então, ela dá um suporte melhor, daí nós trabalhamos com as automações do CRM, que daí sempre ali 7 dias vai uma automação, 15, 21, vai automações para ela, daí sempre assim que chega uma automação, acaba que elas chamam pedindo alguma coisa, daí elas mesmas já lançam no CRM, já anotam, já separam as peças, elas têm um atendimento globalizado todo para elas. E isso foi uma diferença, que quando nós tínhamos esse atendimento separado, cara, nós ficava de cara, às vezes, porque tinha revendedora boa que vendeu um bem, no outro mês vendia a metade do que vendeu. Daí nós falava com o supervisor, pô, o que aconteceu? Ah, mas é que a maleta não foi bonita igual no mês anterior. Sim. Daí uma começa a tem pôr a uma culpa na comunicação outra. boa sobre isso, assim, de entender as peças. A gente sempre pergunta para as consultoras, né? É o que eu falo para as gurias, tem que botar peças assertivas, senão não faz sentido, né? A gente botar mercadoria que não cabe no público da consultora, né? É só essa questão mesmo de elas ficarem, às vezes, trancadas, montando, né? E não conseguir atender as meninas, porque hoje eu priorizo muito o atendimento das consultoras, né? De ter um atendimento diferenciado, de olhar as pré-baixas delas, fazer fechamento. Hoje a gente já tá nesse padrão também, os fechamentos de fora, né? Só que eu ainda tô com essa dor, eu que faço as cidades vizinhas, não coloquei ninguém ainda para fazer isso. Elas deixam tudo fechado, tudo ok, eu só vou e troco. E também é uma dor que está comigo aqui ainda, que eu estou avaliando os leads, que é uma coisa que não estou mais aguentando. Só que eu não sei como que eu pego uma pessoa para fazer isso, entendeu? A pessoa que faz isso para vocês hoje, ela pega o lead, ela conversa com o lead depois de pré-aprovado, ou ela faz avaliação, como é que funciona? Ela chegou no segundo dia, ela já fazia tudo sozinha. A outra menina que agora ajuda, porque assim, ó, nós temos uma menina que ela faz avaliação de todos os leads, e ainda ela nos dá um suporte com uma mentoria. Ela é muito eficiente. Mas que medo, né? Porque assim, eu fico com medo da pessoa não saber avaliar, sabe? Mas elas aprendem, é só tu detalhar. Ela vai avaliar uma, não deu, tu vai lá e explica. Por que nós trabalhamos com perfil A, B e C? Ela consegue, dentro da avaliação do perfil, saber qual perfil é aquela revendedora. E a outra menina que ela passou para ela os perfis e ela está fazendo. Hoje eu tenho duas que fazem, porque é o ponto que a Mari falou. Nós temos uma que tem filho e outra que tem filho, mas mora fora. O filho mora com o pai. E daí o que acontece? O filho deu uma gripe, ela falta um turno. Só que ela é muito eficiente, então nós mantemos ela. A outra supre e segue o trabalho funcional. Agora imagina se nós tivéssemos só uma pessoa fazendo isso. Ela faltou, lá ia ter que nós estar fazendo isso aí. Então, por isso que todas as funções nós temos no mínimo 2 pessoas trabalhando em cada função. E dentro disso, ela aprende a fazer a avaliação. No segundo dia, a gente passou o que tinha que fazer, ela fez. É que nem mesmo tu tá na rua até hoje. Se tu colocar uma pessoa para fazer a entrega, tu não vai estar mais na rua. Só que eu sei o que tu faz. Nós, muito tempo, a Mari era uma que ela não soltava, porque ela dizia, ninguém vai fazer igual a mim. Aí tu dobra a Eu quantidade saí de da operação, revendedora, né? Eu saí da operação de montar maleta, precificar, eu saí 100%. E uma coisa que eu aprendi com vocês é a questão de se apegar em custo no sistema. Eu já tenho uma margem na minha cabeça de quanto que é. Eu só boto quanto que eu quero na peça e as meninas cadastram tudo. Essa parte eu não me envolvo mais. Porque realmente a gente precisa pensar na empresa, né? Mas eu ainda estou nessas 2 funções que eu vou sair ainda. Se Deus quiser, nos porque é próximos um ponto meses. assim, ó, nós cuidamos, até um ponto assim, eu e a Mari, com a mentoria, foi um ponto que nos atrapalhou um pouco no começo, porque a gente não sabia como é que a gente dava atenção. Hoje, o que a gente faz? A gente tem mentorado segunda e terça-feira, quarta-feira é o dia que a gente faz venda, quinta e sexta a gente está dentro da empresa. E basicamente hoje, o serviço ele está 100% funcional, sem depender de nós mais. Nem reunião a gente precisa fazer, porque a menina que gerencia, ela domina o todo, entendeu? Sim. E isso tudo foi na contratação. Agora mesmo, a última menina que a gente pegou, se vocês entrarem lá no perfil da empresa, ela entrou com o objetivo de fazer algumas postagens para social media, porque nós estávamos querendo contratar, não conseguia. E daí, tipo assim, ela grava, ela faz o todo, ela posta, tudo coisa que era que a Mariana fazia, que a gente não tem tempo mais de fazer. Sim.
E assim, eu agora estou procurando investir em estagiária também, não sei se vocês colocam ou não. Nós já pensamos, mas nunca contratamos estagiária pelo CIA? Isso. Eu Nós tô com nunca- uma e tô para contratar mais 2 agora. É bom que eles não têm essa função de causa trabalhista, né? E a menina que a gente pegou, graças a Deus, nossa senhora, muito boa mesmo. Então a gente está em busca de outro perfil assim. Mas aí essas pessoas que vocês têm, então é tudo carteira, né? E qual a função que vocês colocam daí na carteira delas? Secretária? Auxiliar Não, administrativa, tem a que é gerente, uma acho que é supervisora. Tem que falar bem a verdade, Desculpa. mas todas começam como auxiliar administrativa, depois a gente muda, sabe? Conforme o que for ali, o cargo a gente vai mudando, mas de base inicial é isso que a contabilidade coloca. Daí depois a gente vai mudando, que nem mesmo ali uma a gente colocou como gerente, ela está trabalhando como gerente. Então, que foi o ponto que nós precisava muito, porque a gente tinha uma gerente, depois a gente tirou, nunca mais a gente colocou gerente, e é um ponto que precisa, porque ela mesma que é gerente, ela atende como supervisora também, só que ela tem as responsabilidades a mais, né? Abrir, Sim. fechar, ela é responsável da organização do escritório, ela não é responsável por fazer, mas é ela que, tipo assim, sabe aquilo que a gente ia ficar cobrando? Aquilo lá em cima da mesa, aquele busto tu tirou de lá, tu não colocou no lugar, aquilo lá tu não fez. Então a gente viu que ela tinha um perfil muito equilibrado entre ter um relacionamento com todas e também dela fazer o trabalho dela muito bem feito, ela sempre está cobrando alguns pontos. A gente viu esse perfil de liderança e trouxe ela para a gerência. É um perfil de resolução, a gente começou a prestar atenção nela quando começou a ter um atrito aqui entre 2 meninas, e ela resolvia as coisas e não trazia para nós. Aí eu falei, Frê, essa é uma pessoa que ela vai resolver os problemas, e só se for algo muito grande, senão ela vai resolver e pronto. E é isso aí, tipo, ontem eu cheguei, as meninas sabem que não, do balcão para frente tem que estar tudo perfeito, arrumado. Cheguei, tinha um guarda-chuva pendurado na nossa bancada, eu mandei para ela, Érica, guarda-chuva. Daqui a pouco a dona do guarda-chuva já estava indo lá. Então, assim, eu não preciso mais ficar mandando, ela vê 100% das coisas, mas quando tem algo que eu vejo que não está alinhado, eu já passo para ela e ela vai resolver. Eu não saio nem mais da minha sala. Claro que fazemos sempre reuniões de alinhamento com elas, eu sempre tento, na segunda-feira, já fazer uma reunião para a gente organizar a semana, mas quando eu não consigo, eu já deixo tudo pronto. Domingo à noite eu costumo já mandar no celular aqui da empresa, e quando elas chegam segunda, elas já sabem exatamente o que tem que fazer e entregar ali durante a semana para mim também. E um ponto de estagiário, o que eu vejo, assim, hoje pro formato que nós atendemos, Geise, como as meninas atendem de ponta a ponta, uma estagiária, tu não pode contar com ela o dia inteiro, né? Sim, então, é meio ou tu vai turno. atender uma revendedora só de manhã ou só de tarde. Sim. Então, seria algo ali com um trabalho mais operacional mesmo, né, de maleta. E a gente deixa aberto para as gurias também hora extra, que é um ponto que a gente precisa muito, que nem mesmo hoje, elas tocaram até agora. Então, segunda e terça, que é o dia que a gente fica até mais tarde, às vezes a gente aproveita, vê se elas querem. Não sei como vocês trabalham todos ali, mas nós gostamos de trabalhar só de segunda a sexta, então às vezes sexta a gente trabalha uma hora extra durante esses dias mais corrido, mas a gente dá 1 hora, dá 2 horas de folga na sexta, então todo mundo gosta, né? Querendo ou não, aqui a gente mora numa região de praia, então elas saírem mais cedo, elas ainda podem aproveitar. Então, sempre a gente faz troca, aproveitando, dando benefício, mas também cobrando, que nem mesmo. Esse mês é um mês mais curto para nós, que nós vamos parar um pouquinho antes. Então, o que a gente falou para elas? Meninas, vamos tocar agora nessa primeira, segunda e terceira semana mais 2 horas, 2 dias da semana, para daí depois de não precisar acumular para trabalhar em sábado. Então, tudo isso a gente vai trocando. Essa é a vantagem de funcionário, né? Quando é estagiário, é mais nesse ponto. E aqui a gente acertou muito nessa questão de dividir todas as funções para cada uma. Para nós deu super certo, isso a gente já vem trabalhando há 1 ano nesse formato e foi o melhor que a gente teve. Porque nós tínhamos uma do financeiro, dava erro, nós tinha outra, quando a gente ia ver, quando saía dar problema, quando ela faltava, ninguém sabia fazer o fechamento, era um estresse. E o financeiro, lembra o maior estresse que era? Que daí
daqui a pouco as revendedoras estavam mandando mensagem de pedido para as do financeiro, e aí a do financeiro não passava para atendente, e aí virava um carnaval aqui. Então, assim, foi o melhor ponto que a gente fez realmente, foi assim, cada uma tem as suas funções, mas cada uma sabe o que as outras fazem também para auxiliar. O que eu queria saber, Geice, quantas revendedoras que tu tá hoje? A gente tá com 190. Massa, que legal. E aí, atendendo Correios também? Estamos em 6 estados já. Que É massa. desafiador demais o correio, demais. Agora a gente tá com o jurídico também, né? Porque não tem como, né, gente? É perca de maleta, às vezes a gente avalia o lead. É que nem eu falo, eu fico com medo de colocar uma pessoa para avaliar lead, porque eu já erro bastante. Às vezes eu acho que a pessoa é uma coisa e é outra, né? Então hoje eu já mandei 3 para o advogado ali que realmente a gente não conseguiu recuperar de jeito nenhum. Porém, riscos que a gente Como precisa correr para como que crescer. tá a tua taxa de perda? Tu tem uma Na proporção assim? Não, a gente. O mês passado a gente teve uma. Esse mês retrasado a gente teve uma, e esse mês a gente tá com 3 que eu tive que mandar para o advogado ali. Mas assim, não é nada Mas tá assustador, mandando assim. com restrição, com o nome Tô, limpo? tô colocando com restrição, depende do tipo de restrição. Mas hoje eu ainda faço a videochamada com a pessoa, né? Avalio. Mas assim, vou dizer para vocês, muita gente tem restrição, muita consultora nossa tem restrição e são nossas melhores consultoras, né? Então, assim, não quer dizer muito. Às vezes a gente precisa arriscar um pouco, né? E só que é desafiador, é bem complicado. Bem complicado mesmo. Mas é essa a nossa intenção, né? A gente já queria expandir. Então, devagarinho a gente tá. Tu sabe que o risco vai ter, né? E a nossa margem também, ela deixa Isso, tu arriscar um pouco, né? Exatamente. Geise, A gente- nesse ponto, até mesmo nós preferimos trabalhar só aqui, até por causa Uhum. de uma questão, nós tivemos que escorrer aqui e a gente não escalou nesse ponto, porque dentro da região a gente conseguia atender muito bem o que nós precisava, mas até mesmo agora eu estou com alguns mentorados que estão com a dificuldade de conseguir fazer o acerto mensal. Tu consegue fazer mensal de todas? De Uhum. fora? A gente faz tudo A questão da online, né? troca. É que é tudo por pré-baixa, né? Elas dão a pré-baixa no catálogo, eu trabalho com catálogo, né? Eu tenho foto de tudo no sistema, então elas dão a pré-baixa e as minhas meninas, as supervisoras, elas acompanham semanalmente a venda das consultoras. Então, assim, desde a primeira semana que elas entram, ela já consegue identificar se a consultora é meia pilantra ou não é, né? Não tá respondendo, tá dando pré-baixa, não tá. Mas a gente já deixa bem claro desde o começo que a pré-baixa é obrigatória, então a gente vai acompanhar a pré-baixa delas ali, e quando for fazer o acerto, ela tem que tirar uma foto do kit, a supervisora conta as peças, olha no sistema, vê se bate e envia a chave Pix para ela. Ela faz o pagamento, a gente envia o código reverso e ela manda o kit para nós. Chegou aqui, as gurias batem no sistema e a gente já encaminha outro. Por enquanto é nesse formato que a gente está trabalhando. Quantos mas dias tu tu tá chamando elas para fazer Oi? o fechamento? Com quantos dias tu Na verdade, a fecha gente um chama. mês? Isso, a gente está mandando após os 30. Eu até é algo que a gente vai dar uma ajustada também, de começar a chamar uns 2, 3 dias antes para poder dar esse tempo aí de ida e volta de monstruário, né? É isso que eu estava te perguntando, por causa que para nós aqui, nós fizemos todos os acertos, todos os meses fechado nas datas. Aí Aham. nisso, quando tu manda 30 dias até voltar a maleta, até tu mandar a outra, Tem passou 10 esses. dias, 15 dias às vezes, né? Aham. Não, quando é Paraná, que é longe assim, aí demora, sabe? Mas tem dado certo, tá? A gente tem conseguido bastante consultoras boas também. Tem as ruins, o que baixou nosso ticket também foi o correio, né? Baixou não bastante, nosso ticket não tá ruim. Inclusive, mês passado a gente ficou com um ticket acima de R$ 1.000, então muito bom. E a gente fica na base de 800, sabe, o ticket, assim. Então a gente faz um trabalho bem bom com as consultoras. Por isso que eu falei para vocês que as minhas supervisoras hoje eu já não quero mais que elas montem kit para ficar dando essa atenção, sabe? Elas acompanham semanalmente as vendas delas, né? A gente tem grupo, a gente posta dicas, novidades. Elas estão toda hora pedindo coisa para a supervisora, foto, pedidos. Então, a gente faz esse trabalho diferenciado para tentar alavancar o ticket, né? Elevar o ticket médio nosso. Mas Tu Não. trabalha com comissionamento para elas ou não? para supervisoras, É. não. Mês passado que eu fiz uma campanha ali de faturamento, né?
mas não faço ainda, mas quero fazer. Quero fazer para ver se elas dão mais uma animada, assim, de motivar mais a equipe delas. Mas elas já estão bem trabalhadas na cabeça, assim, sabe? Que o que faz a empresa andar é as consultoras, né? Então, tem que estar em cima. Não, Mas até é quis que tu isso. falasse também, por causa que acaba que, para muitos mentorados, só nós falando não funciona, Uhum. né? Já compartilhar um pouco é positivo. E eu tenho vários mentorados que trabalham com os Correios, e é esse ponto, né? Quando tu consegue trabalhar mais local, tu vai conseguir ter um ticket maior. Mas, Uhum. como eu digo, é tu estruturar o modelo de negócio, porque se tu tiver 1.000 revendedoras vendendo com o ticket de 700, 600, É, 500, é melhor do que tu ter 100 com o ticket de 1.000. Então, exatamente. só que desde que tu tenha a estrutura do teu negócio bem feita. Eu sempre digo diferente, tem mentorados que tem ticket médio de 3.000, Uhum. e atende uma quantidade muito menor de revendedores. Como também ali a Mari falou, tem um mentorado que ele tem, eu acho que eu tenho 1.800 revendedoras na rua, assim ele nos passou, eu acho. É para ter o controle de 1.800, olha. Um trabalho que a gente 1.800, só gosta que de fazer. ele faz uma média de 1.200 é 700 mensal, trocas né? mensais, Tá? porque daí ele faz troca a cada 2 meses, a cada 3, só que ele faz tudo com representante, então ele nem sabe o que tem na rua. Então, esse atendimento interno que é o que muda a chave de todos os negócios. É verdade. Então, a gente procura atender muito bem as consultoras ali para tentar ter esse diferencial, né? De Às É o elas vezes, quererem ficar. eu relacionamento, né? acho que se tu não escalar tanto, é um ponto de vista meu, assim, do que nós fizemos no nosso negócio. Se ela atendeu todo, elas montarem para as suas ali, elas tiverem o controle total, no meu ponto de vista, tu vai conseguir ter melhor resultado do que tu ter só pessoas montando maleta. A Porque minha ela vai conseguir intenção dar o era. suporte igual. A minha intenção era botar uma estagiária para ajudar na montagem ali, sabe? Mas elas ficar ligar, porque as gurias hoje tenho uma bem antiga comigo, que tá há 2 anos já, e ela já conhece muito bem as consultoras dela, sabe? Muito bem o que vai, sabe? Então ela tá sempre de olho. E a menina que entrou agora, que eu tô trocando a supervisora, eu falei para ela, tu tem que conhecer as tuas consultoras e tem que entender o público delas. Não adianta tu mandar um kit que não vai fazer sentido, né? Desde o primeiro kit, a gente já trabalha isso com as consultoras, a gente já entende se ela já trabalhou com semijoia ou não, né? O público que ela atende, o estilo de peça, para a gente já tentar fazer kits assertivos, porque é custo, né, gente? Para lead, é tráfego pago, é correio, né? Então, mas tem Um dado certo, ponto é assim. que às vezes tu pode ter uma, como é que é, uma estagiária para auxiliar nessa parte de precificação, na parte de anotar a maleta. Mas é como o Fred falou, elas já atendem muito bem. O teu ticket está bom. Estou atendendo à distância ainda. Então, às vezes, tu trocar uma pessoa para fazer esse atendimento sem conhecer de fato a revendedora, tu pode diminuir mais ainda teu ticket, sabe? Então, ter uma pessoa de apoio para essas duas ali, para anotar a Sim. maleta, para auxiliar, organizar, fazer uma maleta base, mas não tirar totalmente delas. Uhum. Elas já estão mais. Por exemplo, eu tenho uma revendedora, Fred, desliguei. É uma revendedora que é do tempo que eu atendia, eu fiz a primeira maleta dela. E a primeira maleta que eu entreguei para ela, ela mandou um áudio soltando os cachorros que tava feio, que não era aquilo que ela buscava, eu fazer a maleta top, tá? E aí tá, fui lá, buscamos e trocamos. Aí eu fiz um kit exatamente como ela pediu, mandei foto de tudo, tava lindo, maravilhoso. Bem ao contrário do que eu pensei que ela ia vender. E até hoje ela, assim, já trocou 2 meninas para atender ela, e sempre que vai fazer o primeiro kit dela, ela reclama, porque não é de acordo ali com o que ela fala. Eu já sei, meninas, é peça lisa, não tem nenhuma pedra, pode colocar 70% do kit dela no banho de prata, não pode ter cor no kit dela. Então, assim, tu pega, quando tu entende o que a tua revendedora busca, fica muito mais fácil para te montar um kit assertivo, né? Então, a pessoa que conversa, que tá dia a dia com ela, no meu ponto de vista do Fred, também é interessante ela fazer esse todo. Uhum. Tá Mari, certo. só para concluir aqui, para nós fechar a gravação, e depois a gente pode deixar aberto aqui para discutir algum ponto. Em relação à contratação, mais alguém tem algum ponto para estar falando, tanto interno como externo? Eu acho que mandaram mensagem aqui, ó. Tá, mas só para a gente bater nessa parte de terminada a contratação, né? Deixa eu ver esse aqui.
E quando é de outra cidade, faz como, Rosane? Como vocês levam semijoias, já que a maleta não troca? Tá, aqui era a pergunta que tinha falado. Nós temos essa embalagem da empresa que a troca é feita com essa embalagem, entendeu? Então, vai uma caixa com todos os que vão ser trocados, que a maleta vai assim. A primeira maleta vai pronta, certo? Aí a revendedora recebeu a primeira maleta, já vai um saquinho para ela, que daí a gente direciona ela que na primeira troca ela tem que tirar tudo de dentro da maleta ali, as peças, colocar no saquinho. Chegou o entregador na casa dela, ela entrega esse e ele entrega o saquinho novo ali com as peças novas para ela. A Fabrícia perguntou, tem uma menina que me ajuda, mas ela não é fixa, mas ano que vem vou estar sozinho. Como vocês veem a questão do SOS que tem hoje, não que eu queira entrar, esse SOS tem mais gente aqui no grupo que sabe falar mais que nós, né? Eu nunca utilizei porque a gente tem equipe, né? Mas nós tivemos bastante pessoas que não ficaram satisfeitas. Eu acho que o que tu está falando é o SOS, o pessoal que te entrega as peças etiquetadas, né? Quem trabalhou ali, a maioria que nós passou de mentorados que trabalharam não ficaram satisfeitos. Não sei se alguém tem algum ponto a comentar aqui. Se tiver alguém ativo hoje, puder compartilhar isso. Porque até um ponto que a gente começou a levantar hoje, por exemplo, na nossa realidade, seria muito melhor ter um funcionário, quando começou a vir o pessoal nos perguntar do SOS, né? Ter um funcionário que vai fazer mais funções dentro da nossa empresa, porque ele não vai passar 30 dias, 8 horas por dia só etiquetando, e vai nos trazer muito mais retorno do que pagar lá tudo que eles estavam pedindo para te entrar dentro do processo deles. A partir de quantas revendedoras vocês indicam ter a primeira supervisora? Esse ponto é muito relativo, porque quem trabalha sozinho e atende 100% negócio só faz isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu e a Mari atendíamos, porque eu vim do Rio Grande do Sul para atender aqui, e aqui era um representante que atendia, eu fazia o todo sozinho e atendia 120 revendedoras. Então, é um ponto ali que, para te conseguir ali, vamos dizer, tem que ver quais são as funções que tu tem, mas eu acredito que 20, 30 revendedoras dá para uma pessoa atender tranquilo. Até tem que ver quais funções tem, porque você não consegue atender 50, 60. Tem que ver todos esses pontos, dividir suas funções. Eu tenho mentorados que trabalham em casa, daí ele não divide as funções. Então, às vezes, ele começa a trabalhar 9h30, 10h30 ele começa a cozinhar, daí volta a trabalhar 1h30, às 3 estende roupa, às 5 acabou o turno. Daí, realmente, não tem como ser funcional. Então, dividindo bem o tempo, eu acredito que dá para atender até 50 revendedoras, mas tenho mentorados que têm outras funções que colocam desde o começo. E daí, colocando assim em tempo, quando eu acharia que era a hora certa de contratar? Quando tu já está trabalhando 8 horas comerciais diária e está faltando dia ainda para te seguir trabalhando. Daí tu traz uma pessoa para agregar, daí tu consegue crescer mais rápido. Não sei se foi claro ali com a minha resposta. É até eu que fiz essa pergunta, Fred, porque assim, eu tô com pouco, eu tenho 6 revendedoras, né? Tô no começo das revendedoras, mas para mim tá difícil eu conseguir acompanhá-las, porque apesar da gente ter, agora a gente tá com social media, tem a questão do financeiro também, mas eu ainda, tipo, os vídeos são feitos por mim, apesar da social media, ela tem a preocupação de editar, de fazer o cronograma, mas eu que tenho que correr atrás de fazer os vídeos. Eu também não estou só com a loja, que eu tenho o meu trabalho, que eu sou concursada, então é muita coisa. Aí tem as crianças, é muita coisa. Aí é difícil dar conta semanalmente, que é o que eu queria, né? Estar semanalmente acompanhando. Então eu percebo que eu não estou conseguindo acompanhar. O mês que eu acompanho, o ticket aumenta. Aí o mês que eu dou aquela relaxada nelas, porque eu também vendo, e eu vendo bastante até. Então, às vezes eu deixo um pouco elas para eu poder focar nas vendas. Então, é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Nesse teu ponto, que é a questão assim, porque assim, o que eu falo de contratação? Quando tu vai contratar, tu já pensa mais ou menos no investimento de 30 mil anual, uma média, entendeu? Lógico, tem regiões que o salário é menor, mas aqui eu coloco esse ponto. Para te ter esse investimento,
esse investimento tem que ser pagar. Então, tu tem que dar uma boa atenção para o negócio. Então, que nem tu já faz venda, tu tem uma estrutura que essa pessoa te auxilia nas vendas, te auxilia nas revendedoras, e tu cria um processo de crescimento para te não ter um custo que, quando tu for colocar na ponta do lápis, ele não se pague. Então, por isso que eu sempre coloco. Que nem mesmo, tem pessoas que começam uma marca, ele cria uma loja, um espaço físico, começa com 10 funcionários. Só que ele criou uma estrutura de crescimento, entendeu? Então, esse é o ponto. Dessa pessoa que tu for trazer, não seja só para aumentar custo e não que tu possa criar uma estrutura de escala que essa pessoa vá te acompanhar. Tá, beleza. Obrigada. A Fábio falou aqui que hoje ela trabalha de casa, daí dessa questão, né, de trazer uma pessoa ali para auxiliar nesses pontos de precificação, de encartelar, fazer foto, mas aí dentro de casa é mais difícil. E ela não sabe qual o valor para pagar para uma pessoa fazer só isso. Esse ponto ali, em Limeira, se paga por peça, né, para fazer. É um custo muito menor. Quando tu for trabalhar nesse formato, tu pode estar acertando um meio salário, tu pode estar acertando por diária, se alguém for tu mandar para essa pessoa, ou for ali o trabalho interno, dá para te fazer um ajuste disso. Muitos mentorados também que estão ainda trabalhando em casa, trabalham dessa forma. Fala, Fred, tudo bom? Oi, Paulo. Eu pago 50 centavos. Ó, viu? Já tem um exemplo aqui. Ei, deixa eu te perguntar. Na contratação do supervisor, tu faz um plano de carreira elaborado no faturamento da equipe dele, é isso, é? De pagamento? O nosso aqui, por supervisora, nós fizemos um projeto diferente. O que a gente viu? Nós temos revendedoras que elas fazem vendas superiores a R$5.000, que elas estão toda hora aqui na nossa empresa. E elas não gostavam de atender essas revendedoras. Aquelas que vendem 2, 3, e aquelas que vendem 700, 600, elas vão te chamar uma vez no mês, 2. E essas, às vezes, estão todo dia pedindo muita coisa. Então, nós pagamos 1%, 2% e 3%. Conforme o ticket aumenta, nós pagamos maior a comissão para a nossa supervisora. Por que a gente fez isso? Exatamente por esse motivo. Aquela revendedora que vai trazer mais lucro para ela é aquela que pede mais coisas. E a partir desse momento, nós começamos a parar de perder boas revendedoras que nós perdíamos. O que, Mari? Não, porque essas revendedoras que vendem mais são as que demandam demais atenção, e elas ficavam, tem que atender ela de novo, tá pedindo mais coisa. Então, exato, hoje a gente fazia paga cara um comissionamento. Mas ali, respondendo, né, hoje, quando uma menina entra aqui conosco, ela vai ter o salário experiência, 3 meses, depois é o salário base, mais 3 meses, e aí a gente entra com né, daí depois é o comissionamento. Tu lembra de cabeça? Isso. Deixa eu passar ali o contexto todo para não esquecer isso que a Mari está falando. Tipo, como que nós... Resumindo, né? Por exemplo, eu tô com um supervisor aqui, tem 50 mulheres na mão dele, né? Esse mês agora bateu o faturamento acima de 50 mil, exemplo. Eu Sim. paguei em cima do comissionamento num plano de carreira que é 50 mil. Eu estou perguntando como é que vocês fazem aí, entendeu? Se é nesse sentido ou tem outro formato. Isso, por isso ali que eu te falei, a gente não paga por faturamento, é geral. A gente paga por revendedora. Por exemplo, a revendedora que vende até R$1.000, nós pagamos 1%. Revendedora que vender de 1.000 a 5.000, a gente paga 2%. Até 500 nós não pagamos comissionamento. De 500 a 1.000, a gente paga 1%. De 1.000 a 5.000, a gente paga 2%. Acima de 5.000, a gente paga 3% de comissão. Porque exatamente, por questão individualizada. Por que a gente trabalhou nesse ponto? Porque tem vendedoras que já têm uma equipe mais enxuta e ela tem a equipe dela já há um bom período. Agora, uma pessoa que começa, até ela bater um faturamento, foi isso que a gente quebrou a cabeça há muito tempo, como nós ia desenhar. E quando que a gente começa a pagar? O que a gente viu? Essa primeira funcionária que a gente contratou lá atrás, ela era gerente de um posto de combustível. A gente tirou ela do posto e
e pagou o salário que ela recebia lá. Foi o pior erro que a gente fez, porque depois ela não tinha como receber mais, nós não podíamos diminuir o salário, que ela era incompetente, tivemos que demitir. E como que a gente trabalha hoje? O que a gente já passa? Os primeiros 3 meses, ela recebe o salário de experiência, depois ela passa a ter 3 meses o salário base, e a partir daí ela começa a receber comissionamento. Depois de 6 meses. 3 meses de experiência, 3 meses salário base, e a partir do 7º mês ela começa a receber comissionamento. O que a gente faz assim? Porque se a pessoa não tem o perfil, a gente vai ter que seguir treinando, montando, estruturando até ela chegar nesse ponto. E daí nisso ela sabe que ela tem um plano de carreira. Como que nós trabalhamos daí? A gente colocou ali a menina, está trabalhando 3 meses, ela é muito eficiente. A gente já fala para ela que nós vamos começar um comissionamento. E a partir daí a gente faz toda essa estrutura onde nós vamos estar auxiliando também ela. Mas só que a promessa é a partir do 7º mês. Entendi. Mas é desafiador, né? Pagar por revendedora em relação Não a... é porque Porque pensa comigo, Paulo, hoje se ela tem uma revendedora que vende menos de R$ 500, ela não vai receber nada de comissão, certo? Então, qual que é o intuito disso? Ela fazer com que não tenham revendedoras que vendam menos de R$ 500. Se a revendedora vender de 500 a quantos? Enfim, de 500 a 1.000, vou colocar sempre que eu faço esse fechamento com o Fred. Ela ganha 1% de comissão, beleza? Mas se ela aumentar o faturamento dessa revendedora, a comissão dela também aumenta. A gente paga a comissão proporcional ao que aquela revendedora vendeu. Então, faz com que Pode falar. Eu estou entendendo, eu estou só querendo entender no processo de fechamento de gestão para nós, empreendedores. Tipo assim, eu vou pegar a minha 50, por exemplo, estou com 50 ali para o meu supervisor. Então, 10 não bateu 500, então 40 bateram acima de 1.000. Eu vou ter que fazer o cálculo em cima daquilo dali, tu entende? É Sim, mais as meninas deixam tudo planilhado. Entendeu? Eu estou pensando Elas agora mesmas. que vai ser mais um trabalho. Mas faz sentido. Faz sentido. Que é uma questão Mas que isso é um nos traz mais fechamento que elas clareza, já né? passam, elas já deixam isso pronto. Elas já têm na planilha todas que venderam Sim, por entendi. porcentagens, e essa planilha, quando chega no final do mês, elas entregam pronto, porque nós precisamos passar para a contabilidade isso. Então, ela, a supervisora, que ela mesmo é responsável por fazer isso aí, não é isso? Exatamente. Entendi. Interessante. Bom. Paulo, Chega no momento que tem que terceirizar. Porque o Paulo está pensando que ele vai fazer isso, é por isso. Eu fiquei pensando Não, tudo tu terceiriza. Tá certo. Nós temos uma menina, ela é muito boa, ela faz atendimento das revendedoras, só que assim, ela é muito boa na parte de sistema, parte de fechamento, parte de nota fiscal. Então, assim, toda essa planilha que a gente precisa, ela faz para nós. Temos planilhas extremamente elaboradas ali, a gente deixa tudo na mão da Stephanie e é com ela. Então, esses são os pontos, assim, que a gente fala, ela trabalha, ela faz atendimento das revendedoras, mas quando finaliza, por exemplo, ela tem como prioridade, depois que finaliza os fechamentos, de fazer as notas de de tudo que entrou para nós. Então, é ela que faz. Então, ela é muito rápida, assim, ela faz muita nota muito rápido. Sistema precisa de alguma coisa, ela vai lá e resolve, traz soluções, assim, para nós também, entende? Então, tu tem que utilizar, saber o que cada uma das tuas funcionárias tem a mais para te entregar, para te também deixar ela trabalhar nesses pontos ali que ela consegue desenvolver melhor dentro das aptidões dela. Por exemplo, a Marla está começando a atender revendedora também, mas ela está muito boa na parte de vendas e na parte de social media. Então, a gente vai deixando cada uma fazer o que gosta, mas tem as suas prioridades aqui dentro também. A Ali, que é o contato dos saquinhos. Tem o nome ali da empresa, Fred? É Zip. Eu vou ter que achar ali, porque eu perdi um monte de contato no meu celular. Eu troquei o número, mas depois eu acho e mando para ti. Mas assim, ó, quando o Fred falou, né, que o supervisor
fica responsável por todo o processo, por todo o ciclo, né? Do atendimento, da montagem, do fechamento, é algo que vem dando muito certo aqui. Porque é como vocês falaram, é a conexão. Porque quando eu usava o fechamento separado do atendimento e a montagem de mostruário, meu ticket baixava. Aí quando eu juntei tudo num só processo, subiu, o atendimento ficou mais redondo, né? E a gente fica com mais tempo mesmo para trabalhar em outros projetos. Então, o meu supervisor hoje, ele faz tudo aqui, tudo. Né? Ele atende, ele fecha, ele monta, e assim, 100 ele não consegue, né? Mas 50 tá dando certo, entendeu? Não sei, né? Vou aumentar agora em janeiro, esse mês de dezembro a gente não tá botando, mas a partir de janeiro vamos ver até quanto ele suporta. Ô, Paulo, tu tá esse dezembro com revendedora na Ô, rua? Paulo! Esse Você dezembro lembra eu não ano tô passado colocando. que tu tirou todos os revendedores para fazer o teu Não, fechamento? dezembro eu não tô colocando revendedora nova. O fechamento Por da quê? gente, eu fecho total do dia 30. Todas voltam para levantar a caixa. A revendedora minha não passa ano com o mortuário. Mas é o melhor mês de venda, Paulo. Por que Mas que tu até, tira? mas até o dia 30, né? Fechamento total da minha empresa até o dia 30. Ou seja, volta tudo para o meu estoque, entendeu? É só tu que faz isso, Paulo. Foi uma estratégia que eu vi em uma outra mentoria que o cara disse que era levantamento de caixa e relatório de estoque, né? Justamente para dar uma organizada no estoque. E ano passado deu certo, esse ano vai dar de novo. Paulo, eu O que conto que eu vou sempre te essa história dizer? quando surge esse assunto, o pessoal não acredita que tu faz isso. Eu sigo sem acreditar que tu Vai continua voltar, fazendo isso. vai voltar mais de 70 mostruário até dia 30 e nenhum fica dia 1º. Dia 10, todos recebem de volta. E assim, aqui não fechar até dia 30, dentro do meu sistema, não fechar e não for uma desculpa muito boa, ela não permanece na minha equipe. Quantos Então, revendedores tu tem hoje? a gente está com aproximadamente 58, mais ou menos. É que tu consegue fazer isso ainda, né? Depois tu vai É, aumentar. Tem que ter um. agora é a equipe, né? A gente está com uma equipe legal aqui, aí consegue. Mas é isso, né? Ano passado, nessa brincadeira, 7 não voltaram, porque assim, é uma forma de compromisso também, sabe? Mas é que o compromisso a gente vê de acerto a acerto, mês a mês, né? Não vai ser final do ano, eu acredito que vai dar uma grande. Enfim, ainda mais quando as pessoas estão viajando, às vezes com kit. Bom, é uma questão individual tua, né? Perfeito. Pessoal, alguém mais algum ponto para trazer de alguma dúvida, alguma questão para debater? Dessa parte da contratação, né? Só para nós finalizar ali a gravação depois, até mesmo depois a gente abre para alguém tiver algum outro assunto. A Ilane está com a mão levantada. Não sei se mais alguém também tem algum ponto. Pode falar, Ilane. Uma dúvida agora que ele falou sobre essa questão de janeiro, uma dúvida assim, porque eu não tive janeiro com revendedora, né? Vai ser minha primeira vez. Então, como é que vocês fazem em janeiro? Porque eu sozinha, né, na época, eu vendi super bem, meu faturamento aumentou muito em dezembro, mas em janeiro foi tipo assim, 1/4 de um mês normal, assim. Aí, como é que é feito com as revendedoras nesse caso? Depende muito de região para região. Eu aqui, que eu atendo 2 públicos, eu atendo interior, eu atendo praia. Na praia, todo mundo trabalha e todo mundo está trabalhando, está ganhando mais, as vendas aumentam. Agora, cidade do interior, o pessoal vem para a praia e as vendas diminuem. Então, isso é muito relativo de local para local. Mas, normalmente, janeiro e fevereiro influencia, sim, da quebra de faturamento. E muitas vezes disso até mesmo. Nós temos um corte ali de vendeu menos de 500, a gente recolhe a maleta. Janeiro e fevereiro são meses que a gente não cobra isso. Porque muitas foram viajar, foram passear, aconteceu A, B, C ou D, então a gente não tem essa cobrança muito efetiva nesses 2 meses.
O que eu combinei com elas é que eu vou fazer a troca agora entre dia 10 e dia 15, e aí na hora de vocês, em janeiro, vocês trocam também nessa época de dia 15, por exemplo, de janeiro, porque também eu sou de Curitiba, então todo mundo viaja. Janeiro é um mês, assim, que aqui o pessoal viaja e volta lá pelo dia 20, assim, normalmente, né? Até as revendedoras mesmo. Uma já falou comigo, Ilane, eu volto dia 6, a outra, eu volto dia 10. Aí, por isso essa é a minha dúvida. Mas aí, nessa E a questão, gente vocês... faz acerto normal aqui, entendeu? Entendi, tá. É acerto normal, as meninas já sabem, se vai viajar. Quando é uma vendedora mais antiga, melhor, a gente ajusta ali para fazer depois. Que nós sempre vamos na mesma cidade mais de uma vez por mês, então assim, a gente consegue organizar. Mas quando é revendedora nova, a gente não deixa, assim, então tem que conversar com ela, ver se ela vai. Oi. Não, até vou colocar uma pergunta que fizeram que é bem importante. A porcentagem que nós pagamos de comissão, ela é em cima do valor recebido, não é de venda. Até porque muito da venda não recebe o pagamento, porque nós parcelamos em 2 vezes diretamente conosco. Por isso, nós fizemos em cima do valor recebido. Tá. Obrigada, gente. Não, era esse ponto ali que era para concluir. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para colocar nessa parte de contratação, de equipe. Jennifer, que tá só de olho aí. Mari, fecha a gravação então, para a gente também não estender Hoje eu tanto. cheguei na correria, que eu nem consegui.